Olá, irmãos, estamos aqui para o nosso segundo vídeo. Eu sou o José Lima e vamos falar sobre a simplicidade do Evangelho, das Boas Novas do Salvador. A Boa Nova do Salvador era simples, sem rodeio, sem cerimônia. Tudo que precisava ser feito foi feito há 2000 anos atrás, onde ele veio, andou entre nós, deixou sua mensagem, seu exemplo de simplicidade e de amor para com o próximo. E isso me traz à memória a passagem de Atos, o encontro de Felipe e o eunuco. Ali vemos claramente o que é a simplicidade do Evangelho, das Boas Novas. Quando o eunuco estava lendo passagem de Isaías, de uma profecia sobre o Messias, que o Messias viria. E o eunuco lia e não entendia. E Felipe foi até a ele e explicou o que ele estava lendo com simplicidade. E os dois conversaram, então o eunuco aceitou a mensagem. E Felipe o batizou com simplicidade, sem cerimônia alguma, somente com o amor do Pai para com seus filhos. Como nós lemos acho que num dos versículos mais conhecidos, que diz que o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali também tem a simplicidade, crer, ter fé. E muitos hoje não aceitam esta simplicidade, porque o que nós vemos hoje são shows, pregações e pregações que somente levantam o ego da pessoa, mas não traz salvação. É de falar em prosperidade, em se comer o melhor dessa terra, coisas que vão ao contrário ao que o nosso Messias ensinou, que não ajuntai tesouro aonde a traça rói. E hoje a grande maioria corre atrás disso, prosperidade, em levaram a vida para o seu bem material, o seu bem momentâneo, e a grande maioria acho que não alcança o que é mais importante, é a paz interior, onde nós vemos irmãos estressados, irmãos nervosos, e não é isso que a Boa Nova traz. Primeiramente a paz. E o principal, o amor. Porque sem o amor nada somos. Que o Messias disse que nós seríamos o exemplo para o mundo, que amando o seu próximo serviria de exemplo. E fé é uma coisa simples, basta crer. E é onde muitos não aceitam essa simplicidade. Chega a ser tão simples que muitos desacreditam. E quando lemos o que está escrito, quando o Messias estava aqui,
andando entre nós, como o Filho do Homem, era simples. Aonde ele estava, ele pregava, curava, direto, sem cerimônia, sem isso que o sistema hoje emprega. Criando então o que nós vemos aí, essa geração de fanáticos que temos. E quando se torna um fanático religioso, ela tampa os ouvidos para a verdade. Ela só quer escutar aquilo que lhe agrada. E nós sabemos, quando nós aceitamos o Messias, às vezes somos taxados de loucos, de doido, mas isso é o de menos. Não importa muito. O que importa é levar a sua mensagem àquele que necessita ouvir, aquele que em algum momento precisa de uma palavra amiga, de um consolo. Aonde você chega com simplicidade, com mansidão, e leva a mensagem, sem o que o sistema coloca, onde você tem que fazer cursos, você tem que seguir doutrinas de homens, carrega o povo de fardos e fardos, carrega o povo de tal maneira que o povo não acaba seguindo por amor, mas muitas vezes por medo. Aonde eles dizem não falem assim, não se vistam assim, formam robôs, marionetes, aonde a pessoa não pode questionar, não pode perguntar, porque é proibido você parar, você raciocinar. E o Messias não agia assim para com os pequeninos. Ele estava dizendo algo que levava a pessoa ao raciocínio. Como lemos as suas parábolas, ele sempre levava as pessoas a pensar, né? Porque é muito fácil eu falar e dizer ao irmão: olha, é o que eu disse, essa é a verdade. E é isso que o sistema faz. Fala, mas ninguém pode buscar, ninguém pode questionar, porque se o irmão questiona, ele é taxado de herege, que ele está perturbando o culto, ou seja, não pode raciocinar. E o Eterno criou pessoas com raciocínio, pessoas com inteligência. E hoje os irmãos são proibidos a isso. Cria-se pessoas de coração duro, que ela acaba endurecendo tanto que ela começa então a fazer coisas que desagradam o Messias, por culpas de homens que levam o ensino errado. E é tão simples como vemos o Messias na passagem que ele está falando com a mulher no poço. Os dois ali têm um diálogo, rapidamente a mulher entende que está diante do Messias. Então rapidamente ela sai do poço e então já começa a pregar, com simplicidade, sem rodeios. Que o Messias apenas disse: basta crer, ter fé. Sempre ele enfatizou isso. Fé. Simples assim. E hoje o que se vê aí é negar a sua morte no madeiro, com coisas que ele nunca ensinou, com coisas que ele não mandou ninguém falar, e sim seguir o seu exemplo de amor com o próximo,
ter compaixão pelos necessitados, pelas viúvas, órfãos, estrangeiros, sem julgar ninguém. Porque naquele grande dia estaremos todos diante do trono. Muitas vezes aquele que nós julgamos, ele pode alcançar a salvação, ou eu, você, que muitas vezes achamos que somos salvos, ter surpresa e não ser salvo aquele dia. Porque o Eterno não vê o homem como a gente vê. Ele olha diferente. E nós às vezes olhamos e julgamos a pessoa sem saber, sem conhecer. Pela aparência, como um livro pela capa. Como muitos compram um livro pela capa, mas não olham o seu interior. E quando às vezes olhamos o interior da pessoa, pessoas que julgamos, às vezes nos surpreende. E aonde nós, muitas vezes conhecemos a verdade, temos surpresa com essas pessoas. E aí às vezes deixamos de levar a mensagem. E é isso que eu quero deixar para os irmãos. A simplicidade. Ser simples. Não precisa de cerimônia, não precisa de nada. Só levar a mensagem. Servir de exemplo. Ter amor. Estender a mão. Levar um carinho. Uma palavra de consolo. Simples. E é tão simples que algumas pessoas até acabam duvidando. É simples assim? E é onde as pessoas se surpreendem com a simplicidade do que o Messias ensinou. E o que a grande maioria quer são prodígios, maravilhas, ver grandes espetáculos de música. É o que nós vemos hoje, os grandes shows gospel, esses pregadores que não dizem nada, só engana. E a pessoa não aprende, ela só fica sedenta e sedenta. E o Evangelho não é assim. O Evangelho é simples. É como está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde você fica livre do peso, das coisas impostas, livres das doutrinas dos homens. Porque o Messias simplesmente mandou: ame o seu próximo como a si mesmo. E isso servirá de exemplo para as nações. Ele pregou o que ide pelos 4 cantos do mundo, levando as boas novas. Não vinde e ouvi, mas sim o ide, falai e buscai aqueles que necessitam. E eu queria que os irmãos refletissem sobre isso. Eu sei que não sou um grande orador, não sou muito bom com as palavras, mas estou fazendo este segundo vídeo com simplicidade, para que os irmãos reflitam na simplicidade do Messias que ele nos passou, do que ele nos ensinou, e que nós devemos levar aos nossos irmãos a simplicidade. Só basta ter fé, porque não precisa de muita coisa. O que precisava ser feito, sim, foi feito no madeiro há 2000 anos atrás. E a simplicidade é tão grande que quando o Messias esteve aqui, a passagem dele com o ladrão da cruz, a coisa foi tão simples que ele dizia: em verdade hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Foi simples, não precisou de muita coisa. E é com esse exemplo e com isso, essa simplicidade, que às vezes
nós tentamos fazer coisas que... fazer show, fazer rodeios e isso, mas não. Esquecemos da simplicidade. A simplicidade do Messias. E eu queria que os irmãos pensassem sobre isso, refletissem. Eu deixo aqui meu abraço e a paz do Eterno a todos. Muito obrigado.